Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Os que estão felizes, digam graças a Deus. Aproveitando que você está de pé e trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abram-na comigo, por gentileza, nos Antigos Testamentos, livro de Josué, capítulo 3. Eu quero ler com vocês o versículo 5. Enquanto você procura, eu quero tributar louvor e gratidão a Deus, por mais uma vez Ele permitir-me estar aqui com vocês nesta igreja, para uma vez mais cooperar de forma singela no que diz respeito à palavra de Deus. Minha palavra de gratidão ao querido pastor Jerônimo, é isso, né? Pelo convite tão honroso para estar aqui na festividade de varões. Louvar a Deus pela vida do pastor Gilson, que sempre tem, com a sua quiescência, permitido que eu esteja usando a tribuna desta igreja. Obrigado, pastor Gilson, que Deus continue lhe favorecendo. Todos os pastores que estão na minha retaguarda, pastor Paulo, se eu for citar o nome de todo mundo aqui, pastor Anderson, eu vou ficar a noite inteira aqui e não vou conseguir pregar. Não sei se meu amigo pastor Rafael está aqui. Rafael está ali, está congregando aqui com vocês. Rafael é um pregador amigo meu de muito tempo. Duas coisas aconteceram: vocês ganharam um presente com a vinda dele para cá, e Rafael ganhou um presente vindo para essa igreja. Então deu certinho, é presente indo daqui para lá e presente vindo de lá para cá. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida deste nobre amigo pastor Rafael. Pastor Daniel, uma alegria muito grande revê-lo aqui também. Quem encontrou Josué capítulo 3 e versículo 5, diga amém. Josué então ordenou ao povo, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vou ler mais uma vez. Então Josué ordenou ao povo, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sentem-se, por gentileza. Empreste-me os seus ouvidos por alguns instantes. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza plena que não foi por acaso a escolha do tema para esta festividade. O tema que vocês resolveram abordar aqui, ele não só é de grande utilidade, como também é uma das maiores necessidades para os nossos dias, os nossos tempos, considerando que estamos vivendo dias nebulosos, difíceis por demais, em que a nossa vida cristã, a nossa conduta espiritual, o nosso posicionamento como igreja está sendo diuturnamente desafiado. Estamos sendo a todos os dias atacados
Na verdade, existe uma horda, existe uma orquestração contra tudo aquilo que preza bons costumes, princípios, moralidade, fé e família. Tudo isto está sendo desafiado. Quem não percebeu isso ainda, certamente está alheio ao que diz a Bíblia, certamente está insensível quanto à sua fé. Não precisa você ter um grande conhecimento teológico, não precisa você ser dotado de sabiência espiritual para você perceber que estão querendo frear a marcha da igreja, que estão querendo parar o andamento da igreja de Jesus Cristo. Só que os tais esqueceram-se de uma coisa: a igreja, ela é imparável, ninguém vai frear a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja não vive de história, a igreja vive de promessa. Qual é a maior promessa que respalda a igreja, pastor? Mateus capítulo 16 e verso 18. Jesus está em um diálogo aberto com Pedro, e o que Jesus diz a Pedro é: tu és Pedro, e sobre esta, ele não disse sobre essa, não é sobre você, Pedro, porque tu és pequeno fragmento de rocha, é sobre esta pedra, tu és Petrus, mas esta aqui é Petra, e eu edificarei, levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é igreja está debaixo da promessa. Quem é igreja está respaldado pela promessa. Quem é igreja recebeu a promessa. Quem é igreja crer na promessa. Quem é igreja não abre mão da promessa. Deixa eu ver quem é igreja aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Como igreja, nós temos o nosso papel a ser cumprido e a ser desempenhado, e dentro deste papel nosso como igreja, nós temos à nossa disposição o que eu, de forma tão aberta esta noite, chamaria de armas. O que eu acho interessante é que Paulo, quando referiu-se a estas armas, Paulo deixou bem claro, ele disse: as nossas armas não são carnais, nós não lutamos com armas carnais. Você vai ver Paulo dizendo na segunda epístola dele aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele dizendo assim: nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Então as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Agora olha o que é que Paulo diz: elas são poderosas. Deixa eu dizer de novo: armas poderosas. Ei, você jamais pode se achar um fraco, um vencido ou inútil. Deus te armou, louvado seja o nome do Senhor, com armas espirituais. É por isso que a igreja não pode ser desarmamentista, louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem que acreditar que Deus nos deu
armas poderosas. Ei, essa história de desarmar é porque uma pessoa desarmada, um crente desarmado, uma nação desarmada é fácil dominada. Agora vem dominar uma igreja que está armada com armas espirituais. Ninguém vence, deixa eu dizer de novo, ninguém vence porque elas são poderosas. Aleluia, aleluia. Pastor Adriano, que armas são estas? Eu não sei se você já observou, mas Deus permite que embates, intempéries, tempestades, tormentas, dificuldades, provações, desafios venham contra nós, exatamente para que suscitemos, manifestemos valores. Como assim, pastor? Nós sacamos as nossas armas exatamente quando estamos sendo desafiados. Você quer ver um crente orar? É quando ele está diante de uma situação difícil. Você quer ver um crente ele manifestar a sua fé? É quando o negócio está complicado. Você quer ver um crente adorar? É quando a situação aperta. É aí que os nossos valores eles começam a se manifestar. Atanásio, um dos pais da igreja, disse que na adversidade nós manifestamos valores que na prosperidade eles ficariam escondidos. Então, Josué está diante de um grande desafio. Qual é o desafio, pastor? Diga-se de passagem, me dê só um pouquinho de microfone aqui, por gentileza, meu querido. Diga-se de passagem, Josué estava diante do primeiro desafio do seu chamado. O chamado de Josué está lá no capítulo 1, chamamento, e lá Deus dá diretrizes a Josué. E as diretrizes dadas a Josué é que ele deveria meditar na palavra de dia e de noite, é que ele deveria ter uma conduta de despertamento, isso quer dizer prontidão. Deus deixou bem claro para Josué que a presença dele seria dada a Josué. Quando você chega no capítulo 2, você vai ver o episódio em que Josué manda os espias lá para Jericó. E no capítulo 3, antes de Josué continuar a sua marcha, o seu projeto, ele dá de cara, sabe com quem? Com o Jordão. Agora olha para cá. O interessante é que o Jordão aqui, ele estava dando por cima das ribanceiras. Era o final de maio para junho, quando o Jordão estava alterado, quando suas águas estavam dando por cima das ribanceiras. Ei, quem quiser moleza, evangelho não é o lugar para ele. Quem quiser moleza, cristianismo não é o lugar para ele. Pode prestar atenção que quem Deus chamou, Deus desafia. Quem Deus chamou, Deus coloca na frente de obstáculos e dificuldades, já para mostrar para ele a chamada, como é que vai ser. Quem quiser um negocinho zen, vai para Sechonoye. Quem quiser uma vidazinha light, mais ou menos, eu já deixo bem claro, não é aqui. E Jesus, ele evidenciou isso lá em Mateus 16 e 24, quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e siga-me.
e acompanhe-me. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Adriano, o senhor está dizendo que cristianismo é sinônimo de dificuldade, de luta? É isso mesmo, querido. Evangelho não é sala VIP, evangelho não é colônia de férias, evangelho não é lua de mel, evangelho é desafio. Evangelho é o que, pastor? Evangelho é Jordão por cima da ribanceira. Segure as duas mãos lá em cima, por gentileza. Deixe-me liberar uma palavra de Deus para você esta noite. As duas mãos lá em cima. Eu estou pregando nesta noite para crentes que estão diante do Jordão, e as águas do Jordão estão dando por cima da ribanceira. Meteu medo em alguém, está desafiando em alguém, já disse assim: é melhor parar ou é melhor voltar? Mas Jordão dando por cima das ribanceiras na frente de crente é sinal, é sinal, é sinal, é sinal de que ou ele abre ou a gente passa por cima, mas ele não vai impedir o propósito de Deus na nossa vida. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê nisso aqui. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê nisso aqui. Oh, aleluia, aleluia. O Jordão transbordando pela ribanceira não é sinal de que deu errado, é sinal de que Deus está te dando mais uma experiência. O Jordão dando por cima da ribanceira não é convite para você parar, é convite para você continuar. O Jordão por cima da ribanceira não é desânimo, é Deus dizendo: é mais uma experiência para você contar a sua história. Aleluia, aleluia. O que eu acho interessante é que Josué sai de Sitim e vem para o Jordão. Quando ele chega lá, eles estão se preparando para atravessá-lo, para viver a experiência da travessia do Jordão. E eu fico imaginando alguém chegando para Josué e dizendo: não vai dar, está complicado, é melhor voltar, é melhor parar, é melhor desistir, esse negócio é loucura. Onde era que nós estávamos com a cabeça quando inventamos de enfrentar esse Jordão? Aí Josué levanta a sua voz, aleluia. Você lembra daquele episódio que eles chegaram tentando desanimar e Josué e Caleb se juntaram e gritaram mais alto e dizendo: eia, não desanime ninguém. E o povo estava chorando: não desanime ninguém, a terra é de gigante, mas Deus nos deu a terra. Deus te dará graça para você gritar mais alto e calar a voz daqueles que estão querendo que você volte. Aí eles olham para Josué e dizem assim: o que é que nós iremos fazer? Josué disse: nós iremos usar o que Deus nos deu. E o que foi que Deus nos deu? Aí Josué diz assim: a ordem é: santificai-vos. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu não vou tentar florear a coisa aqui, não. Mas a etimologia da palavra santificação, todo mundo conhece: separação para o uso exclusivo de
Deus. É como se Deus dissesse assim: olha, eu vou separar você, colocar você à parte, porque eu quero usar você. Se você tiver misturado, se você tiver numa amálgama, se você tiver lambuzado, se você tiver sujo, se você tiver manchado, não vai dar para eu usar você. É por isso que eu vou tirar você do meio. Oh, aleluia! É por isso que a igreja, chamados para fora, é por isso que Paulo disse: sai do meio dela e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, porque eu vou usá-los. Isso é santificação. Não tem como ser de outra forma. Por quê, pastor? Levíticos 20 e 26. Eu vos chamei, diz o Senhor, para que sejam santos, como eu, o Senhor, sou santo, e vos escolhi dentre todos os povos da terra. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e verso 4. Deus vos escolheu desde a eternidade para a santificação. Eu gosto muito da frase de um pensador chamado John Flavel. Ele disse que assim como a saúde é para o coração, a santificação é para a alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome dele para sempre. Ei, aprenda uma coisa: o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Você lembra-se do que está lá em Isaías, capítulo 6, do verso 1 em diante? Olha o que é que Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam todo o santuário, e eu vi serafins que voavam por cima dele. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e eles olhavam uns para os outros e gritavam dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahvé Sabaote, traduzindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Abashuria calabarase, urabagashuria candará. Os estudiosos da Bíblia chamam isso aqui de trisságio angelical. O que é isso, pastor? Considere que lá no céu os anjos adoram sempre, sem parar. Mas aqui aparecem os anjos dizendo santo, santo, santo 3 vezes. Por quê? Eles estão olhando para o meio do trono e estão dizendo: santo é o Pai. Eles olham à direita do trono e estão dizendo: santo é o Filho. Eles olham para o outro lado do trono e diz: santo é o Espírito. Então olha para cá: o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, o céu é santo, o trono é santo, o Cordeiro é santo, a Bíblia é santa.
santa, a mensagem é santa, o evangelho é santo, a vida deve ser santa, a conduta é santa, a doutrina é santa, a Bíblia é santa. Aleluia! Nós fomos chamados para a santidade, foi para isso que Ele nos chamou. Olha para cá, santidade não é um apelo, santidade não é um conselho, santidade não é uma recomendação, santidade é, sabe o que? É uma ordem que vem do céu: santificai-vos. Aleluia, aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado, não precisa pegar na mão nem abraçar, salve se for marido e mulher. Se não for, só vira para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: você faz parte de um reino. Neste reino você é servo, e servo está para obedecer a ordem do Senhor, e a ordem do Senhor é: santificai-vos. Pastor Adriano, o senhor já falou aqui que santificar-se é uma ordem, já disse que santificação é a separação para o uso exclusivo de Deus, já disse aqui quem é santo e quem deve ser santo. Mas o que diz respeito à santidade em palavras bem práticas? Primeiro, olhe para mim. Santidade não tem nada a ver com superioridade. Como assim? Tem gente usando a prerrogativa de que ele é santo, ou está santificando-se para se achar, para se considerar, ou para considerar-se. Permita-me a pobreza do meu português. Tem gente usando a prerrogativa de uma vida santa para achar que é maior e melhor do que o seu irmão e o seu próximo. Você sabe aqueles ares de superioridade? Você sabe aquela ideia errada de que pelo fato de você praticar e viver uma vida santa, você é perfeito? Cuidado com a síndrome de Satã. Ela é muito perigosa. Querer ser Deus. Ele nunca foi, ele jamais foi, ele não é e jamais será. Isso serve para mim e para você. Então santidade não é superioridade em lugar algum. Jesus não disse seja santinho e nem disse seja santão. Ele disse seja santo, comedido, na medida certa. O fato de você orar mais, o fato de você consagrar mais, o fato de você ler mais a Bíblia ou conhecer mais a Bíblia, o fato de você ter 150 anos de crente não faz você ser melhor do que ninguém. Você já viu aquelas pessoas que ela já entra na igreja: louvado seja o meu nome e bendito seja eu? Você já viu aquelas pessoas: toda glória e todo louvor seja dado a mim, porque mais santo do que eu aqui não tem? Já viu aquele cara que disse que ele era o mais honesto do Brasil? Pronto. É a síndrome de Satã. É o que se acha superior. Sabe o que é que eu aprendo com santidade? Santidade tem tudo a ver com simplicidade e humildade.
Se você não entender o conceito de humildade, você não sabe nem por onde passa a santidade. Se você não entender o conceito de humildade, sabe o que você é? Fariseu, escriba e hipócrita. Santo não, porque pessoas santas sabem que são dependentes inteiramente de Deus e que não são nada. Quer ver um exemplo de santidade? Leia João capítulo 3 e verso 30. O que é que está escrito lá, pastor? Chegaram para João o Batista, e João estava batizando gente, e João estava pregando e arrematando multidões. O povo saía lá das sinagogas e de Jerusalém, sabe para quê? Para ir ouvir um camarada vestido de pele de camelo, com uma dieta maluca de mel silvestre com gafanhoto, ainda que seja rico em proteínas, mas era uma dieta maluca. E alguém fica lá debaixo do sol causticante para ouvir uma mensagem do cara, uma mensagenzinha light, um negocinho fraco, mas ele estava pregando: raça de víbora, quem pecava tem que deixar de pecar, quem adulterava tem que deixar de adulterar, quem mentia tem que deixar de mentir, quem roubava tem que deixar de roubar, quem estava praticando o que nós chamamos de prostituição tem que deixar tudo isso, corrupção tem que deixar tudo isso, e eu vos batizarei para arrependimento de pecado. E vinha a multidão de gente. E vinha a multidão de gente. Aí o povo começou a chegar perto dele e começou a fazer comparação dele com o primo. Está sabendo do teu primo aí? Rapaz, o teu primo é diferente de você. Você prega nessa intrepidez, você é bravo, você, esse camarada, é intrépido, mas o teu primo, ele fala mansinho. Mas tem uma coisa: é 15 mil pessoas, é 10 mil pessoas seguindo ele, e ele faz uns negócios que tu fala alto e grita muito, mas eu nunca vi tu fazer. Como assim? Tu sabe o Jordão, tu sabe o mar da Galileia, quando ele está nos dias mais agitados? Sei. Olha, o teu primo, quando ele não quer acalmar as ondas, ele anda por cima delas. Ele pega um balaio com 5 pães e 2 peixes, levanta, faz uma oração simples de agradecimento. Quando ele baixa o balaio, ele alimenta 15 mil pessoas e ainda manda encher 12 cestos que está vazio. Ei, ele tem um negócio tão forte nele, chamado de virtude, que tanto faz alguém tocar nele como ele tocar em alguém, sai virtude do mesmo jeito. Cura, enche, levanta e restaura. Olha, o povo está seguindo ele aí. Ele é um negócio assim fora do normal, ninguém nunca viu isso aqui. Fala alguma coisa sobre ele. Aí João olha para o povo e diz assim: falar de mim é difícil, mas falar dele é fácil demais. Olha aqui uma vida de santidade. Aí João diz assim: quanto a ele, que ele para estremecer a detag, aleluia, que ele e que eu diminua. Santidade tem a ver com humildade. Na sua mensagem, que ele cresça. Na música que você canta, que ele cresça. Na sua liderança, que ele cresça. No seu ministério, que ele cresça. Quando você pregar, que ele cresça. Quando você andar, que ele cresça. Quando você vestir, que ele cresça. Lá na sua casa, que ele cresça. Diante do seu irmão, que ele cresça. Ei, santidade é humildade. Deus não te chamou para você usar a prerrogativa da santidade para se achar melhor do que o seu irmão. Pelo contrário, santidade tem a ver com humildade. Sábio Salomão falou sobre 2 precedentes. Ele disse: a soberba precede a ruína ou a queda,
mas a humildade precede a honra. Primeiro lugar, santidade não tem a ver com superioridade, e sim com humildade. Segundo lugar, santidade fala mais da minha conduta do que das minhas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Não entendi, você vai entender agora. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Sabe o que é que a Bíblia fala sobre a sunamita? Diz a Bíblia que ela chama o marido dela um dia e diz assim: vem cá bem, para eu te mostrar uma coisa. O marido dela chega perto dela e diz: me mostra, o que é que tu quer me mostrar? Ela diz: está vendo aquele homem que vai passando lá? É o profeta Eliseu. Ele nunca orou por mim, ele nunca profetizou para mim, ele nunca pregou para mim, ele nunca falou nada no que diz respeito ao ministério dele. Ele nunca chegou aqui dizendo: eu sou, eu faço, eu tenho, eu consigo, eu arrebento, eu quebro tudo. Não, não, ele nunca usou esses besteiros aí. Mas eu tenho visto aqui, é ato contínuo. Ela disse: eu tenho visto, não que ele foi e não que ele será. Ela disse: eu tenho visto que ele é um santo homem de Deus. Olhe para cá. Santidade tem mais a ver com conduta do que com palavras. A gente fala muito e vive pouco. Nós somos muito bons disso aqui, ó. Como diz na minha terra, nós somos muito bons de goela, bater papo. A gente fala demais, mas a recomendação, sabe qual é? Assim falai, e assim procedei. Eu gosto muito de um provérbio judeu. Sabe o que é que diz o provérbio judeu? As tuas atitudes falam tão alto que tu não precisas dizer uma palavra. Sabe o que foi que ela disse? Eu tenho visto. O mundo precisa ver em mim e em você santidade, diferença. Irmãos, isso está ficando tão escasso, está ficando raro. Ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Às vezes você chega em determinados lugares. Eu não estou aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Mas você chega em determinados lugares e a pessoa se apresenta como cristão, adorador, servo de Deus. Mas a conduta, o comportamento, aí vem aquele relativismo que está sendo pregado por aí hoje, que está acabando com a igreja brasileira, igual acabou com a igreja europeia. Sabe o que é relativismo? É a anulação da fé. Não precisa de tanta coisa. Para que isso? Esses exageros? Para que todas estas coisas? Não, a vida é leve, todos os caminhos levam a Deus. Cada um vive a sua vida como quer. O camarada vem no domingo para a igreja, mas no sábado ele veio lá da boate, porque ele acha que por ter ido para a boate no domingo ele vem e vai eliminar os pecados dele, e está tudo bem. E as pessoas estão levando a sua conduta dessa forma, levando a sua vida desta forma. Aí ficam querendo milagre, aí ficam querendo presença de Deus, aí ficam querendo o espiritual e o sobrenatural. O sobrenatural não é para quem anda no raso. O sobrenatural não é para quem quer superficial. O sobrenatural é para quem quer comprometimento com Deus. Olha para cá. Bate no teu peito, por favor, já estou terminando. Diga: santidade tem mais a ver com conduta do que com palavras. Levante a sua mão direita para o céu por obséquio, por gentileza. Sabe qual foi a recomendação dele? Vós sois
sal da terra e luz do mundo. Sal tempera, sal provoca sede, o sal quando bate na ferida queima, sal conserva. Você foi chamado para isso e para ser luz. Onde a luz chega, se tiver uma situação trevosa, a luz vai ganhar destaque. Você foi chamado para se destacar. Quem pode glorificar a Deus esta noite? Terceiro lugar, santidade tem a ver com aproximação de Deus. Como assim, pastor? A gente prega muito, a gente bate muito. Se afaste do pecado, se distancie do pecado, e criamos regras e métodos e formas, e enfeitamos o pavão, e adornamos a coisa, e não explicamos como nos separaremos do pecado. É muito simples se separar do pecado. Pastor, qual é a receita? É só se aproximar de Deus, que automaticamente você vai se afastar do pecado. Ei, relacionamento com Deus é quebra de relacionamento com o pecado. Quebra de relacionamento com o pecado é santidade. Então, quando eu chego perto de Deus, eu estou ficando longe do pecado. Quando eu ando com Deus, eu deixo de andar com o pecado. Quando eu busco a face de Deus, eu dou as costas para o pecado. Quando eu quero Deus, eu estou dizendo não ao pecado. Quando eu abraço Deus, eu estou me desvencilhando do pecado. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos mais coisas do que Deus, e na maioria das vezes as coisas nos levam, são condutores ao pecado, aí dificulta a vida de santidade. Mas se nós nos aproximarmos de Deus, nós iremos nos afastar do pecado. Deixa eu terminar, escute isso aqui. Santificação. Fique de pé, por favor. Santificação. Santificação. Escuta isso aqui. Eu vou usar um termo que se usa muito no latim. Quem é advogado aqui, atua na área jurídica, conhece esse termo. Conditio sine qua non. Está certa a pronúncia, pastor Daniel? Condição sem a qual. Repete comigo. Condição sem a qual. Pastor, onde é que está isso? Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, olha aqui o conditio sine qua non, condição sem a qual ninguém pode ter dinheiro, irmão, passar a pecar porco, como diz no Goiás. Pode ter fama, pode ter glória humana, pode ter tudo que você imaginar, mas se não tiver santificação, ninguém verá o Senhor. Você lembra do que está escrito lá? Bem-aventurado é o homem que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade pelas portas. Não tem janela lá, é pelas portas. E pelas portas só entra quem vive uma vida de santificação. Santificação é um processo. Salvação é instantânea. Agora, santificação é a vida toda.
É por isso que a palavra do escritor aos Hebreus é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seja simples, seja santo, seja crente, seja santo, seja humilde, seja santo, seja adorador, seja santo. Seja santo na igreja, seja santo na sua casa, seja santo no seu trabalho, seja santo lá no trânsito, seja santo dentro do carro, seja santo quando todos estiverem vendo, e seja santo quando ninguém estiver vendo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A palavra foi: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes de eu devolver o microfone e orar, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém neste lugar que não é crente ainda? Levante a mão para eu lhe conhecer uma pessoa que não professa a nossa fé, a fé evangélica. Segure a mão lá em cima, por favor. Tem alguém que não professa a nossa fé? Que não é crente ainda? Alguém que parou na caminhada, que cansou, servia a Deus, adorava a Deus, estava na igreja, mas algo lhe entristeceu e você parou. Tem alguém neste lugar que deseja reconciliar-se? Olha do teu lado, se tem alguém, aponta para mim: pastor, tem uma pessoa aqui do meu lado. Tem alguém neste lugar? Há alguém neste lugar? É todo mundo crente? É todo mundo crente? É todo mundo crente? É todo mundo crente? Então a palavra para você é: santificai-vos, porque amanhã, isso aqui fala de futuro, do porvir, o Senhor fará, Ele vai fazer. Não é coisinha, não é negocinho não. O Senhor fará maravilhas. Ei, pessoas que vivem uma vida de santidade experimentarão coisas maravilhosas. Agora olha o que é que ele diz: o Senhor fará maravilhas no meio de vós, o Jordão se abrirá e vocês passarão. Só quem nesta noite veio assumir um compromisso com a santidade, segure as duas mãos lá em cima, abre a tua boca agora, dá o grito de glória a Deus e aleluia, que você não deu ainda hoje. Adore a Deus, glorifique a Deus. Deixa eu ver quem pode adorar a Deus neste lugar. Deixa eu ver se tem crente que pode celebrar ao Senhor esta noite. Cadê os santos? Onde estão os santos? A congregação dos santos, se ela está aqui com as mãos levantadas, adora, 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 adora. Abre a tua boca e adora, abre a tua boca e adora. Cadê a congregação dos santos? Cadê a assembleia dos santos? Cadê aqueles, meu Deus, cadê aqueles que foram chamados? Urabagashurabacandarás, Urabacalabarasúbia, Urabacandorobiacandarás. Cadê os crentes que estão aceitando o desafio de enfrentar o inferno através da santificação? Lares santificados, ministérios santificados, mulheres santificadas, jovens santificados, obreiros santificados, que eles queiram ou não, a igreja santa vai romper, vai romper, vai romper. Só quem vai romper, só quem vai romper, só quem vai romper. Onde tiver um santo aqui agora, onde tiver um santo aqui agora, deixa Deus encher a tua vida com a graça dele agora.